Galera, finalmente lançou The Last of Us, que é baseado naquele jogo de sucesso lá de 2003, que ganhou vários prêmios e tal, e essa era uma das séries mais esperadas aqui de 2023. Então eu vou seguir como eu sempre faço, dando aquela resumida legal de cada um dos episódios. Então se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana vai ter vídeo de cada um dos episódios aqui. E bora lá, porque o episódio já começa em 1968, só que antes eu vou te avisar, tá? Vai ter spoiler aqui do início até o fim, por quê? Porque eu vou falar do episódio, né, como um todo. Então assim, o episódio já começa lá em 1968 com uma entrevista bem descontraída, tal, falando sobre um pouco de um vírus, a capacidade dele de infectar a população como um todo, né, numa pandemia. Não obstante, é o que vivemos nos últimos anos, infelizmente. Porém, o doutor solta uma bomba ali no meio da entrevista, e se um fungo sofresse uma mutação e começasse a infectar pessoas? A galera ri, a galera da plateia pensa, você tá falando merda, né? Nada a ver, isso daí que você tá falando. Mas aí ele começa a trazer evidências de como esse fungo poderia agir se as condições dele mudassem, né? Se ele se adaptasse a essas novas condições aqui da atmosfera. E aí a plateia fica rígida, fica tensa. O entrevistador olha pra ele e fala, gente, esse homem tá me metendo medo até que tô me cagando. E bom, isso era um indício, claro, do que poderia vir aqui pela frente, né? Dessa infecção através de um fungo, e é realmente isso que acontece. A entrevista lá é cortada e o episódio migra lá pra 2003, justamente no dia que inicia essa pandemia desse fungo aqui bem estranho. Aqui a gente conhece o Joe e a Sarah, são pai e filha, vivendo aqui normalmente, tomando seu cafezinho. Ela que vai lá, quer dar um presente de aniversário pro pai dela e pá, vai pro colégio, encontra os vizinhos, tem uma senhora ali comendo, ninguém quer compartilhar comida com ninguém, mas tá todo mundo vivendo tranquilo. Por quê? Porque é pra ser um dia de paz. Exceto porque a série já começa a ambientar a gente num clima, num ambiente de merda. A gente sente que tem alguma coisa ruim acontecendo, porque a Sarah vai pra escola e logo de cara tem um menino na sala dela que começa a ter uns tiques nervosos aqui no braço. Por quê? Porque tem coisa acontecendo com ele. Só que claro que ela e ninguém ainda do planeta sabe o que tá acontecendo, mas a Sarah já tá dando esse indício pra gente. Depois ela sai do colégio, vai lá pra loja arrumar o relógio do pai dela e tudo mais, só que aqui já tem outros indícios de coisas estranhas acontecendo, porque ela é simplesmente escorraçada da loja, praticamente expulsa, e quando ela sai, ela vê tiro, porrada, bomba, vê polícia, ambulância, helicóptero voando por tudo quanto é lado. Com certeza o balanço geral já estaria cobrindo, fazendo uma cobertura ao vivo de tudo isso que está acontecendo, e ela não entende, obviamente, o que está acontecendo, porque ela ainda não chegou de frente com uma televisão. Mas beleza, ela arrumou ali o presente de aniversário do pai dela e tal, e ela vai pra casa enquanto o pai dela não chegou do trabalho, só que como ele não tá em casa, ela fica ali na vizinha, né, aquela senhorinha lá do começo do episódio, que ela falou que ia passar depois da aula. Por quê? Porque a senhorinha gosta dela e tal, queria fazer umas comidinhas, beleza, pra dar um agrado. Só que, gente, nesse ponto do episódio acontece uma das cenas mais tensas que eu já vi assim, nesse episódio inteiro, que é justamente aquela senhorinha que aparentemente está debilitada, não tem onde cair morta, do nada ela começa a se contorcer nos fundos aqui da menina, e a gente não sabe o que tá acontecendo, muito menos a menina, porque ela não tá vendo o que tá acontecendo ali atrás dela. A gente fica tenso, a gente fica rígido, porque a câmera, além de tudo, não foca na senhora, e ninguém vê o que tá acontecendo. Só que a noite cai, o frio desce e as coisas começam a piorar cada vez mais, porque de noite, além do Joe não poder ficar com a Sarah, né, ele recebeu ali o presentinho dela e tal, ele tem que sair pra tirar o irmão dele, o Tommy, lá da prisão, então ele deixa a Sarah sozinha em casa. Só que, gente, aqui dá ruim, aqui começa a feder, começa a sentir cheiro de merda no ar. Por quê? Porque ela acorda de madrugada, já não basta acordar de madrugada, porque é horrível acordar de madrugada, né, se você tem medo de acordar de madrugada, comenta aí. Mas ela acorda e coisas estranhas estão acontecendo, a começar pelo cachorro da vizinha que tá ali moendo a pata na porta da guria pra fazer ela acordar, como se fosse um pedido de socorro mesmo. Aí a Sarah vai lá, acha aquilo estranho e tenta levar o cachorro de volta pra casa dele. Só que aqui deu ruim. Aqui praticamente o caos já tá completamente instalado, porque na hora que ela chega na casa da vizinha, eles estão praticamente finalizados por ninguém menos que aquela senhorinha debilitada que tava se contorcendo até agora há pouco. Sim, ela é uma infectada, praticamente uma das primeiras ali que começou a ter aqueles sintomas, e ela acabou matando os dois moradores da casa. Só que não bastasse isso, ela ficou extremamente rápida e muito forte, saiu correndo atrás da Sarah, só que a Sarah foi salva pelo Tommy e também pelo Joe, que chegam do nada, dão um supapo na véia ali, pegam a Sarah, botam no carro e saem correndo pela cidade. Inclusive, essa fuga aqui pela cidade é muito incrível, num plano assim, em primeira pessoa, muito bem elaborado e tal, que por sinal é bem igual aos jogos. Inclusive várias cenas, né, que foram apresentadas aqui até agora são iguais aos jogos. Claro que isso é uma fidelidade, né, que o próprio produtor da série aqui, que foi o próprio também criador do jogo, trouxe para essa série. Então isso é muito legal, vale a pena ser citado. Só que durante essa fuga, eles se veem aqui num cenário de completa destruição, porque a coisa se alastrou de tal maneira que não tem pra onde ele sair, e toda a cidade tá tentando fugir pelo mesmo caminho, causando um congestionamento enorme. E aí eles pensam, não, vamos sair, vamos dar um desviozinho aqui, vamos pra outra cidadezinha que tem aqui no canto. Eles tentam
tentam sair de lá, só que tá cheio de gente infestada pra tudo quanto é canto. Tentam fugir de novo, só que eles são surpreendidos por um avião caindo do céu. Não, Lucas, não vai cair de onde? E na hora que esse avião cai, uma das peças acaba atingindo o carro deles e causando um acidente bem grave ali em cima deles. A Sarah fica ferida nesse acidente e o Joel acaba fazendo de tudo pra tentar salvar ela, mas ela não consegue andar, então ele leva ele no colo. E só nessa cena, galera, a gente já percebe o quão grandiosa vai ser essa série e o porquê esse jogo, né, no qual a série é baseada, foi tão aclamado assim, porque essas cenas dramáticas e tal, na qual a série se baseia, nas relações interpessoais de tentativa de sobrevivência, são extremamente bem elaboradas e muito bem feitas, então a série tá tentando trazer isso, e de uma maneira também bem grandiosa, né, porque o Pedro Pascal, vamos combinar, é um puto de um ator. Só que o problema, galera, é que enquanto ele tá ali tentando salvar a filha dele, eles se dão conta que tem uma horda de pessoas infectadas na frente deles, e um desses infectados percebe a presença deles e começa a correr desesperadamente atrás dos dois. E gente, que cena de aflição, meu Deus, eu não sei, eu fiquei com falta de ar nessa cena, porque o bicho, ele vai correndo de uma maneira que ele não tá nem aí com o que tá na frente dele, ele só quer encontrar o objetivo, mas os dois são salvos por um soldado que acaba dando um tiro aqui nessa pessoa, nesse zumbi. E aí o Joel pensa, bom, tô salvo, tô tranquilo, tô de boa, porque esse soldado me salvou, mas na verdade o soldado tá recebendo ordens ali naquele exato momento, na verdade nem o próprio governo sabe muito bem o que fazer naquele ponto, e o soldado não pensa duas vezes, recebe a ordem e atira no Joel e na Sarah também. Nesse momento a Sarah infelizmente morre e o Tommy aparece pra salvar o Joel, porque o soldado ia fazer exatamente a mesma coisa com o Joel, e essa cena em específico fica marcada pro resto da vida do Joel, porque ele vê a filha dele morrendo nos próprios braços dele. Isso é uma cena extremamente triste, na qual ele guarda pro restante da vida dele. A série então dá um salto nesse exato momento da história lá pra 2023, não coincidentemente com o nosso ano no qual estamos vivendo agora, e aqui a gente percebe uma Boston completamente devastada, destruída, e uma sociedade que precisou se desenvolver e se adequar a essa nova realidade que eles estão aqui enfrentando. Agora os sobreviventes estão aqui morando em áreas de quarentena, com regras muito rígidas e tal, e em todos os cantos da cidade existem aqui panfletos, né, mostrando aqui quais são os estágios da infecção, quanto tempo demora para você ser infectado dependendo de onde você é mordido no corpo, informações sobre o fungo Cordyceps, que é aquele fungo que teve a mutação que gerou toda essa pandemia. Inclusive as regras são tão rígidas que os sobreviventes que demonstram aqui algum sinal de infecção ou então que estão realmente infectados são mortos imediatamente e queimados para não ter nenhum perigo de reinfecção. E no meio disso tudo tá o Joel ali sobrevivendo, tentando ganhar a sua vida e reconstruir a sua vida com base naquilo que tem disponível para ele. Só que na verdade ele tem um plano de tentar fugir dali para encontrar o irmão dele, o Tommy, porque o Tommy tá sumido ali há umas 3 semanas, não deu sinal de vida, sumiu, os café deu, e ele quer saber o que aconteceu com o irmão dele. Só que para isso eles precisam de uma bateria de carro, ele mandou a mulher dele lá comprar, só que deu ruim para ela, né? Ela acabou caindo ali nas mãos do Robert, que não presta muito bem. Só que no meio dessa discussão acontece uma bomba, ela se vê no meio de uma guerra civil entre os vagalumes e os policiais, né? Os civis, justamente porque esses guardas, eles estão meio que fazendo uma ditadura aqui na cidade, e a galera tá começando a ficar revoltada com as regras extremamente rígidas e tal, e ela acabou sendo confundida e levou um supapo ali no meio deles. Enquanto isso tudo tá acontecendo, a gente conhece a Ellie. A Ellie tá presa lá pelos vagalumes, justamente pelo fato de que ela tá sendo meio que estudada pra ver se não vai desenvolver nenhum sintoma. Por que isso? Porque ela foi mordida há algumas semanas e até agora não manifestou nenhum tipo de sintoma, ou seja, ela é imune ao fungo que tá contaminando toda a população, então a gente percebe que em cima dela vai ter um potencial muito gigantesco pra um dimensionamento, né, um desenvolvimento melhor aqui na história. Inclusive essa garotinha está pistola da vida porque estão prendendo ela ali, ela não sabe nem por que ela tá presa, ela só quer sair. Enquanto isso, o Joel, depois de ter ali conseguido o paradeiro do irmão dele e tal, ele vai lá pra casa dele. Inclusive ele ainda tá usando o relógio que a Sarah consertou pra ele, só que agora o relógio tá com a tela quebrada e tal, mas ele continua usando como um gesto aqui de lembrança da filha dele. Só que daí a Tess chega e fala, olha só, meu querido, meu amigo, meu amo, eu levei o supapo dos homens, não deveria ter levado, mas levei por causa daquela bateria daquele carro que a gente não conseguiu pegar. E bom, né, eles precisavam daquela bateria do carro pra eles poderem fugir dali. Só que daí a Tess fala, olha só, a gente tem que contar teu irmão Tommy, só que antes vamos meter o louco em cima do Robert, vamos atrás daquele cara, depois a gente vai pro teu irmão. Então eles começam a tentar investigar onde que tá o tal do Robert, e depois de algumas negociações, sim, eles descobrem onde é que tá esse maldito desse homem e vão atrás dele. Enquanto isso, a gente conhece a Marlene, ela é uma das líderes aqui dos vagalumes, né, que tá liderando essa rebelião, essa ditadura contra os guardas, e ela é uma das cuidadoras da Ellie. Ela sabe que existe um propósito ali em cima da Ellie, inclusive elas compartilham entre si esse propósito. A gente, claro que não fica sabendo nesse primeiro momento da história, mas obviamente que é a questão da Ellie ser o motivo da cura, né, pra toda essa pandemia, e ela também sabe que eles têm que levar a Ellie em segurança pro local, porque se os guardas pegarem a Ellie e virem ali, colocarem aquele equipamentinho nela e verem que ela tá infectada, provavelmente eles vão matar ela na hora. Ou seja, a Marlene tá tentando
proteger a Ellie pra fazer com que ela caia nas mãos certas, pra que estudem realmente o potencial dela pra salvar todo mundo. E é a partir desse momento que os caminhos aqui, tanto do Joel quanto da Ellie, começam a se cruzar. Isso porque o Joel e a Tess decidem ir atrás do Robert depois de encontrar o paradelo dele. Então eles vão lá pelos esgotos e tal, acabam entrando numa casa, gente, não é que eles entram lá, eles encontram um corpo consumido pelo fungo, a Tess quase se borra de medo, eu também me borraria, porque aquele negócio tá tudo ali, e tem cheiro de ruim aquilo dali, tem cheiro de fungo que fede merda, porque tenho certeza que vai dar ruim aquilo, esse bicho vai sair da parede, vai atacar todo mundo, não sei, não joguei os jogos, se isso realmente acontece, comentem aí, pode dar um spoilerzinho de leve aí, galera, que eu realmente não joguei, falhei, devia ter jogado, mas a história tá me prendendo até agora. E acontece que é justamente nessa busca pelo Robert que eles encontram a Marlene e a Ellie, que deram um jeito ali de matar todo mundo do Robert. Por quê? Porque elas também estavam atrás daquela bateria. Só que o problema é que nesse movimento a Marlene ficou ferida e não vai conseguir levar a Ellie adiante. Então ela fala pro Joe, olha só, eu sei pra onde você tá indo, sei que você quer encontrar teu irmão, então faz o seguinte, leva essa garota aqui também, deixa ela no meio do caminho e segue teu rumo. O Joe e a Tess meio que conversam, ele fica pensando, será que a gente leva? Será que a gente não leva? Você não tem um tempo pra quem tá começando? Vamos levar, né? Fazer o quê, né? Vamos fazer o que a garota tá falando. Então eles decidem ajudar e a Ellie se une, portanto, ao Joe e também à Tess. E é justamente nesse ponto da história que eles começam a formar um vínculo, porque eles vão lá pra casa do Joe e tal, e aqui a gente percebe que existe um grande contraste entre esses dois personagens. Isso porque o Joe teve um momento da vida dele pré-pandemia e também o pós-pandemia, repleto de traumas e perdas na vida dele. Enquanto isso, a Ellie é uma garota que cresceu dentro da pandemia, ela nasceu dentro da pandemia, ela não conhece um outro tipo de cenário da vida dela, então ela é uma pessoa bem explosiva, bem bocudinha, inclusive, e não tá nem aí pro que tá na frente dela, ela só quer as coisas do jeito dela. E querendo ou não, a gente já percebe que a gente vai se afeiçoar bastante a esses dois personagens, porque querendo ou não, o destino deles tá interligado, eles vão precisar um do outro pra chegar, obviamente, no destino de cada um deles. Eis que de noite eles fogem, o Joe, a Tess e a Ellie, e pela primeira vez a Ellie descobre aqui como é o mundo fora dos muros da quarentena, porém eles são flagrados pelo policial que era amigo do Joe. Só que o problema é que o guarda manda eles se ajoelhar, eles até tentam dar uma subornada ali no guarda pra ver se eles conseguem fugir dali, porque vamos lembrar que o guarda deu informações pro Joe lá no começo do episódio sobre a questão do irmão dele e a possibilidade de fuga dali da quarentena. Só que é no momento em que o guarda vai verificar se a Ellie tá contaminada ou não, que a Ellie entra num desespero que ataca o guarda e ele revida, obviamente, pra cima deles com uma arma. Só que aquela arma apontada pra eles desperta gatilhos imensos em cima do Joel, porque querendo ou não foi exatamente aquela mesma cena na qual a filha dele morreu nos braços dele. Então ele solta pra cima do guarda e começa a socar a cara dele até acabar com a vida do guarda. A Tess, inclusive, nesse exato momento, ela verifica a Ellie ali e percebe que ela sim é uma contaminada, só que a Ellie bate no pé ali e fala, gente, eu fui contaminada muito tempo atrás, só terça feridinha aqui, não tô desenvolvendo sintoma algum. E então eles aceitam isso e fogem ali da cidade. E vale dizer que eles estão indo para uma área de maior contaminação, onde tem muitos perigos, além de somente seres humanos. E aí, o que você achou do primeiro episódio? Gostou? Você já jogou o jogo? Achou que tá bem pertinente aqui como que foi apresentado? Deixa o seu comentário aí embaixo e, claro, não se esquece de deixar o like, também de se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. E eu te vejo nos outros vídeos aqui do canal. Tchau!